E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma vez o professor Anderson. Nós vamos dar continuidade aí à nossa matéria de álgebra, né? Na parte de álgebra que a gente está vendo. Então, vamos começar a ver mais um pouco sobre termos algébricos, sobre toda essa parte que envolve uma letra na equação. Quando a gente não sabe, a gente não tem um conhecimento de tal dado, a gente sempre vai utilizar, então, uma letra, que nós vamos chamar ela de ou variável, que vocês vão ver, vão utilizar mais esse termo mais para frente. Né? O livro de vocês, se eu não me engano, traz este termo, que é variável. E também pode ser chamado de incógnita. Tá? Então, é o assunto que nós vamos ver aqui, que fala justamente sobre esta incógnita, sobre a gente utilizar uma letra para representar um número do qual a gente desconhece. Certo? Então, vamos lá ver o que tem para esse capítulo de hoje. Certo? O tema que nós vamos ver hoje, que é a linguagem, algebras e regularidades. Então, vamos ao primeiro assunto. Bem, o que é então, o que quer dizer então essa linguagem algébrica? O que quer dizer então justamente a gente está trabalhando com essa incógnita? O que significa isso? Bem, aqui a gente pode ver que existe várias maçãzinhas, né? Laranjas, na verdade, são laranjas. Então tem várias laranjas. Aqui eu tenho 3 laranjas de um lado e tenho 2 laranjas do outro. E aí eu tenho um peso de 30 e outro peso de 80. E ele está falando que esta balança, é uma balança antiga de feira, essa balança ela está aí em equilíbrio, tá? Então como é que a gente vai representar isso na nossa balança? Como é que a gente vai representar isso sem saber o peso dessas laranjas? Então, sem saber o peso das laranjas, o que nós vamos ter que simplesmente fazer? Sem saber o peso de cada uma delas, vamos supor, claro, que todas elas têm o mesmo peso, como é que a gente, então, consegue montar um problema matemático, uma equação matemática, para que a gente futuramente possa resolver? Então, a ideia principal é, eu vou chamar de x a laranja, tá? O peso de cada laranja, supondo que as 5 laranjas aqui sejam a mesma. E aí eu tenho peso de 30 e 80 gramas. Isso quer dizer, então, que a gente pode futuramente calcular o valor de cada laranja, supondo que elas sejam iguais. Então, para a gente poder transformar esse problema em algo matemático, nós temos aqui embaixo justamente uma equação matemática, tá? Não é o que a gente vai ver agora. Nesse momento, nós não vamos aprender a resolver, mas sim interpretar. Então, o que quer dizer aqui? Eu tenho 3x, significa que eu tenho 3 laranjas. Então, se eu tenho um peso do qual eu desconheço, e x vai ser o peso da laranja, e eu tenho 3 dessas laranjas, então eu vou ter 3x mais 30 gramas, que é esse pezinho de 30 gramas. E isso vai ser igual, porque está em equilíbrio, 2x. Por que 2x? Porque se eu tenho 2 laranjas de mesmo peso, e eu tenho elas aqui nesse equilíbrio, então vai ser 2 laranjas. Ou seja, como eu não sei o peso da laranja, vai ser 2x. Mais um peso de 80. Então, basicamente, isso aí é só a gente pegar um problema real que a gente tem e transformar ele em algo que a gente possa resolver matematicamente. Então, vamos lá. Aqui a gente tem um exemplo de uma expressão, tá? Por que a expressão? Uma expressão numérica. Uma expressão, ela nunca vai ter o sinal de igualdade. E ela é numérica por quê? Porque ela só contém números. Então eu quero que nesse primeiro momento vocês aprendam a diferenciar uma expressão numérica de justamente uma expressão algébrica. Eu tenho alguma incógnita, tenho algum valor do qual eu desconheço, eu tenho alguma variável, eu tenho x, y, z, a, b, c, não tenho. Então, isso vai ser uma expressão numérica. E essa daqui, quando eu acrescento um x, eu acrescento um y, um a, b, c, qualquer letra do qual eu desconheço, né, e ainda não tem um sinal de igualdade, então eu passo a ter uma expressão algébrica. Então, qual é a diferença da expressão numérica para a expressão algébrica? A expressão numérica só contém números. E a expressão algébrica? A expressão algébrica ela contém uma incógnita ou uma variável,
conforme a gente chama, do qual a gente desconhece, tá? Lembre-se, a expressão ela não tem um sinal de igual. Quando eu tenho um sinal de igual, por exemplo, aqui, eu tenho então uma equação algébrica. Por que ela é algébrica? Porque contém a letra. E por que a equação? Porque ela tem aqui, neste caso, o sinal de igual. Essas outras duas não têm o sinal de igual, logo elas são expressões, né, numéricas, só contém número, e essa aqui é a expressão algébrica, porque contém essas letras, né, nesse caso, 2x e menos 5x, então é uma expressão algébrica. E neste caso aqui é uma equação, tá, algébrica, porque contém esse sinal de igual aqui. É algébrica, que contém aqui o x, e é a equação porque tem o igual. Certo? Vamos então aqui dar uma olhada em mais um assunto. Que assunto é esse? Nesse exato momento, nós não vamos ainda chegar a resolver uma equação algébrica. Essa equação algébrica também é conhecida como equação de primeiro grau. Tá? Vou explicar por quê mais para frente, nas próximas aulas, porque ela é de primeiro grau, mas nesse exato momento nós não vamos resolver nenhuma equação. O que a gente vai primeiro fazer é entender e resolver o valor das expressões algébricas. Então, vamos lá. Eu tenho uma expressão algébrica 2x mais 5. Ela, por si só, não tem um valor específico. Ela está muito sem informação. Mas eu posso achar um valor para ela se eu der um valor para x. Aleatoriamente, vamos botar que x vale 2. Se x vale 2, essa expressão 2x mais 5, ela vai ter, então, uma solução, vai ter um valor, tá? Então, que valor vai ser esse? Bem, se eu substituir o x por 2, eu vou ter 2x mais 5, então vai ficar 2x. No lugar do x eu ponho 2, vai ficar 2 vezes 2 mais 5. Logo, essa expressão aqui, algébrica, ela vai ter o valor de 9 para x igual a 2. Então, quando x for 2, esta expressão ela tem valor 9. Então, professor, o valor dessa expressão sempre vai ser 9? Não. Por que acontece? Eu dei um x aleatório, escolhi x2. Mas e se eu escolher um outro x para essa mesma expressão? Então, se eu escolher um outro x para essa mesma expressão, o que vai acontecer? Vamos aqui supor x igual a menos 1. Então, se eu tenho x igual a menos 1, eu vou ter outro valor que representa essa expressão. Então, o valor numérico de uma expressão algébrica é dado quando a gente simplesmente pega um valor, tá, e atribui para x. Tá? E aí este valor vai gerar, né, quando eu atribuir esse valor para x, ele vai gerar um número que representa aquela expressão. Vamos aqui mais um exemplo. Né? Continuar com essa mesma expressão, 2x mais 5. Se eu ponho x igual a 5, significa então que ele vai valer, essa expressão toda vai valer, né? 2 vezes 5, 10, mais 5, 15. Então, olha só, eu tive para a mesma expressão 3 valores diferentes, porque eu adotei 3 valores de x diferentes. Então, o valor da expressão numérica ela é dependente do valor de x. Então, se eu dou um valor para x, eu acho um valor para a expressão numérica. Se eu trocar esse valor de x, eu acho outro valor para essa expressão numérica. Mas professor, e se tiver uma expressão numérica, expressão algébrica, na verdade, e se tiver uma expressão algébrica com duas incógnitas, com duas variáveis, né? Como esse exemplo aqui, menos x mais 3y. Então, para esse caso aqui, eu vou atribuir valor para x e valor para y. Então, vou substituir no lugar do x o 2 e no lugar do y 1. Então, substituindo, eu vou ter, como eu tinha a expressão menos x mais 3y, vai ficar menos 2 mais 3 vezes 1. Tá? Então, no lugar do x eu botei o 2 e no lugar do y eu botei o 1. Então, eu obtive o valor 1 para essa expressão. Tá? Menos 2 mais 3 vezes 1, que vai dar 3, vai ficar menos 2 mais 3, e isso vai dar 1. Então, eu achei um valor numérico para essa expressão algébrica. E aí, então, a resposta é igual a 1 sempre? Não. Novamente falando, toda vez que a gente tem uma expressão algébrica, nós vamos atribuir valores para as incógnitas, né, para as variáveis, e esses valores vão gerar uma expressão
numérica, de certa forma, do qual a gente tem que resolver, e essa expressão algébrica passa a ter um valor numérico. Mas, se eu, por acaso, trocar aqui, como foi nesse caso, eu chamei aqui o x de 0 e o y de menos 7, para esse caso, eu vou ter um outro valor numérico para essa expressão algébrica. Né? Aqui eu vou ter 0 mais 3 vezes menos 7, já que eu chamei o x de 0 e o y de menos 7. Então, para esse caso, eu vou ter um valor numérico dessa expressão igual a menos 21. Aqui, novamente, peguei outros valores. X igual a 12 e y igual a 8. Novamente, eu vou obter um outro valor para a minha expressão, tá? Algébrica. Então, professor, e quais valores eu ponho com x e com y? Quais valores eu ponho no x? Quais valores eu ponho no y? Tanto faz. Nesse exato momento, a gente só está botando valores. Mas, né, se vocês forem fazer um problema e nesse problema for perguntado a vocês qual é o valor da expressão dada os valores de x e de y, de z, independente da quantidade de expressões, da quantidade de incógnitas que tenha nessa expressão, vocês têm que saber calcular o valor numérico da expressão, substituindo os valores das incógnitas que foram dados. Então, no problema que vocês podem encontrar pela frente, vai ser justamente o seguinte. Vai estar lá a expressão algébrica e vão ser dados os valores das incógnitas. Vocês, no máximo, vão ter que fazer pegar os valores e substituir em cada uma das incógnitas certinho. Substituindo, vocês vão fazer o quê? Vão achar o valor numérico resolvendo a expressão numérica que ela vai se transformar. Então, a expressão algébrica, ela se transforma numa expressão numérica quando a gente substitui os valores das incógnitas que foram dados no enunciado. Se não for dado nada no enunciado, só quiser um valor aleatório, o valor de x e de y, de a, de b, de c, independente das incógnitas que lá estejam, vão ser valores que vocês mesmos vão ter que substituir aleatoriamente. Bem, então, só para a gente poder deixar bem claro isso, valor numérico de uma expressão algébrica é o resultado das operações efetuadas em uma expressão algébrica após a substituição das variáveis por números, tá? Então, essa definição está até no livro de vocês. Então, é só para achar o valor da expressão algébrica, substitui o valor das variáveis, das incógnitas, por números. Substituir o valor das incógnitas por números, das variáveis por números, vocês vão achar o valor da expressão através dessa substituição, tá? Então, o valor numérico dessa expressão só basta substituir essas incógnitas. Nesse caso aqui, né, o livro de vocês trata como variáveis. Tá. Então, o que é uma adição de termos algébricos? Para a gente poder chegar em adição de termos algébricos, a gente tem aqui um polígono, tá? Eu tenho um polígono aqui de 5 lados. Tá, e o que isso tem a ver com adição de termos algébricos? Vocês sabem os valores justamente de cada lado desse polígono? Vocês sabem os valores de AB, os valores de BC, os valores de CD, de DE ou de AE? Não, eu não sei, tá? Então, supondo que eu tenha esses valores aqui, que AB vale X, que BC vale Y, que CD vale X, que AD vale X e que AE vale Z, tá? Supondo que eles são valores assim dados. Então, o que a gente pode fazer para calcular o perímetro dessa figura? Bem, todo mundo sabe que o perímetro é a soma de todos os lados. Só que como é que eu vou somar os lados se eu não sei quais são os valores desses lados? Né? Então, eu dei esses valores, dei como incógnitas o tamanho de cada lado. Então, para a gente poder calcular então o perímetro, basta a gente somar todos os lados. Então, eu tenho ali x mais y mais x mais z. Certo? Então, como é que fica esse perímetro? Bem, eu vou fazer uma coisa aqui, né? Vou explicar mais para frente também, que é agrupar termos semelhantes. Tá? Então, esse perímetro eu posso expressar como sendo 3x mais y mais z. Certo? Mas o que é agrupar esses termos semelhantes? Bem,
para a gente poder saber o que é agrupar um termo semelhante, primeiro eu tenho que saber como se compõe uma parte, um número, né, uma expressão algébrica. Então, essa expressão algébrica que eu estava falando desde o início, ela vai ter duas partes. Ela vai ter essa primeira parte aqui, que é o 5, que nós vamos chamar de parte numérica. Então, esse 5 é a parte numérica. Está bem óbvio, né? Beleza. E eu também tenho esse valor aqui de x. Se o 5 é a parte numérica, o x vai ser a parte algébrica. Então eu tenho essa diferença. Toda vez que eu encontro uma expressão algébrica, eu posso, em cada termo, justamente identificar quem é a parte numérica e quem é a parte algébrica. Tá? Então, se eu tenho uma expressão aqui, 2x mais y mais 3z, a parte numérica vai ser 2, 1 e 3. Ah, mas 1, professor, por que o 1? Porque o y está sendo multiplicado por 1. Então, os coeficientes de cada uma das incógnitas vão ser a parte numérica. Ah, mas não tinha aquele 1. Mas, na verdade, toda e qualquer variável ela vai estar sempre sendo multiplicada por 1 se não houver nenhum número à frente dela. Então, a parte numérica é 2, 1 e 3. Certo? E a parte algébrica? Bem, a parte algébrica, x, y e z. Ficou bem fácil, tá? A parte numérica são os números e a parte algébrica são as letras. Tá, e eu estou falando, então, de adição de termos, né, algébricos. Então, como é que a gente vai fazer essa adição? Vamos voltar lá no exemplo do perímetro. No perímetro eu tinha x mais y mais x mais x mais z. Isso quer dizer o quê? Que eu vou agrupar os termos que têm a mesma parte algébrica, agrupar esses termos semelhantes. E quais são os termos que têm a mesma parte algébrica? Bem, a gente tem aqui x, x e x. Lembrando que cada x tem um 1zinho na frente, se a gente somar 1 mais 1 mais 1 vai dar 3. Então, x mais x mais x vai dar 3x. O y e o z tem algum outro que se repete nesses termos? Não. Se eles não têm, simplesmente são repetidos. Então, eu agrupei os termos semelhantes. Eu somei tudo que era x e o que não era x, eu fui olhar. Existia a repetição de y e z? Como não existia, eu simplesmente peguei esses números e repeti. Então, eu agrupei os termos semelhantes, que era justamente o x, e o que não tinha termo semelhante, eu simplesmente repeti. Então, isso daqui é uma adição de termos algébricos. Aqui a gente tem um outro exemplo. X mais y mais z mais z mais 3 mais x mais y. Então, se a gente quiser fazer essa adição de termos algébricos, o que nós vamos começar a ver? Os valores que têm a mesma parte algébrica. Então, a gente tem ali o x que tem a mesma parte algébrica. Se a gente somar, eu tenho x mais x mais x mais x deu 4x. Y mais y deu 3y. Z mais z deu 2z. E o 3 que não tem parte algébrica nenhuma. Então, na verdade, essa adição aqui, né, desses termos, vai ficar 4x mais 3y mais 2z mais 3. Então, eu vou somar, vou agrupar os termos que têm mesma parte algébrica. Tá? E este agrupamento, né, vai justamente transformar toda essa expressão, né, mais reduzidinha, mais bonitinha. Então, ela passa a ter ali, né, uma expressão bem mais compacta, porque eu estou agrupando os termos semelhantes. Certo? Então, gente, esta é a aula de hoje. Bons estudos e até a próxima.